paz de Cristo para a igreja, amém? Oremos. Deus eterno, Deus bendito, nós nos colocamos debaixo da Tua graça, do Teu poder, da Tua unção e pedimos nesta hora que Teu Espírito Santo, que tem livre fluir nesta casa, usa a Tua filha, a Tua serva, que já é cheia da Tua presença. Mas nós pedimos nesta manhã uma porção especial, uma porção de graça, uma palavra rema, revelada, vinda direto do trono da Tua glória e da Tua graça, como água fresca para saciar a nossa sede, alimento sólido para alimentar, Senhor, o nosso espírito, para que nós possamos ser aquilo que Tu nos criou. Então usa a Tua filha para a glória do Teu nome, nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus, amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Os irmãos podem tomar assento. Sempre é uma responsabilidade muito grande quando nós vamos trazer a palavra à congregação, porque eu não quero falar aquilo que venha de mim mesma, mas que seja o Senhor para a necessidade daqueles que aqui estão, dos que estão nos ouvindo online, e que o Senhor venha falar a cada coração nesta manhã. Como os irmãos sabem, nós estamos nesse ano, o ano da restauração, né? E esse mês de março nós estaremos orando e falando acerca da restauração da família. Então, eu não poderia fugir do tema do mês e gostaria de, junto com os irmãos, meditarmos um pouco sobre esse assunto. Talvez você esteja aqui e diga assim: não tenho ninguém na família para ser restaurado, não tenho ninguém para ser resgatado, mas eu tenho certeza que em toda a sua família, seja filho, seja irmão, seja pai, seja mãe, seja marido, esposa, você pode ter alguém, aqui ou fora dos Estados Unidos, que precisa ser alcançado por Jesus. E cabe a nós, como família, orarmos uns pelos outros e também corrermos atrás para resgatar aquilo que é de Deus. Amém? E tomando como base nesse texto, eu vasculhei a Bíblia, vários lugares onde falava-se de restauração, restituição de filhos, de família, mas o Espírito Santo só me conduziu a esse texto, que eu acho muito bonito, e eu gostaria de refletir nele com a igreja. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, dos versículos 1 até o 10, e depois o 18 ao 20. Obrigada, meu querido. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículos 1 ao 10, e depois do 18 ao 20. Amém? Diz o seguinte a palavra de Deus. Eu queria que você prestasse bem atenção ao texto que eu vou ler, porque quando a gente presta atenção ao texto, o texto já vai falando automaticamente aos nossos corações. Amém? Quem me conhece aqui sabe, eu não sou pregadora avivalista, eu gosto de meditar com os irmãos sobre a palavra. Mas uma das coisas que eu sou muito chata, e eu sei que o Espírito Santo também é nesse sentido, é da reverência na hora da palavra de Deus. Se você puder ouvir atentamente o que Deus vai falar, e que a única conversa aqui seja amém, glória a Deus, aleluia, porque senão você não está respeitando o que o Senhor falando. Não é Norma que vai falar, o Senhor vai falar. E quem me conhece aqui sabe que sempre que eu prego, eu gosto de falar um pedacinho de um hino que nós cantávamos quando eu era solteira, num coral que nós cantamos, que ele dizia assim: eu não sei o que viestes fazer aqui neste lugar. Eu não sei o que viestes fazer, mas eu vim a Deus louvar. Tu podes reparar, criticar, também observar meu modo de cultuar. Eu não sei o que vieste fazer, mas eu vim a Deus louvar. Amém? E eu espero que você também tenha vindo aqui para adorar a Deus. Vamos lá? Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículos 1 ao 10, diz o seguinte: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclague, que nome, Ziclague, e tinham ferido a Ziclague e a tinham posto a fogo.
E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e a Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa, alcançá-la-ei. E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os seus 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. E seguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás, por não poderem, de cansado que estavam, passar o ribeiro de Besor. Vamos agora para os versículos 18 ao 20. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas duas mulheres livrou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas. E também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levavam-nas diante do outro gado, e diziam: este é o despojo de Davi. Amém? Eu acho que muitos aqui já escutaram e já ouviram falar dessa história de Davi, que saiu para guerrear, mas mandaram ele de volta, e ele passou 3 dias para chegar a Ziclague. E quando ele saiu para guerrear, ele e os seus 600 homens, deixaram suas famílias na cidade, achando que estavam bem guardados, estavam ali. Mas enquanto Davi saiu para guerrear com seus 600 homens, vieram os amalequitas, tomaram a cidade, incendiaram a cidade e levaram consigo as famílias dos 600 homens que com Davi estavam. E quando eu li esse texto, eu fiquei imaginando, nós, muitas vezes, estamos trabalhando na casa do Senhor, estamos fazendo a obra de Deus, e o nosso inimigo que não dorme, muitas vezes quer minar a nossa cidade, quer minar a nossa casa e levar o que de mais precioso nós temos. Porque o que mais precioso nós temos, irmãos, não são as coisas materiais, mas são as coisas espirituais, são os nossos filhos, a nossa família mais próxima. Porque o que eu tenho de mais precioso depois da minha salvação é o meu esposo e minhas filhas. E hoje os meus netos, é aquilo que eu tenho de mais precioso. E você não fique pensando que o inimigo está preocupado em levar a sua casa, o seu carro, levar o que você conquistou nesse mundo, os seus dólares no banco. Ele não está muito preocupado com isso, não, porque para que ele precisa disso? Ele está preocupado de tocar naquilo que você tem por mais precioso, que é a sua salvação e os seus familiares. E eu fiquei meditando quantos de nós temos visto o inimigo levar os nossos filhos. Irmãos, hoje em dia, criar filho não está sendo fácil. Se na minha época já era difícil, vocês imaginem hoje. Quando os filhos chegam nas escolas, já pequenos, já chegam em casa porque aprenderam coisas que não eram para ter aprendido, que não era para chegar a eles ainda. A gente ensina em casa uma coisa, ensina as crianças a palavra de Deus, e na escola eles tiram aquilo, eles roubam. São os amalequitas que roubam dos seus filhos aquilo que você ensinou, aquilo que você tanto pregou, e eles estão lá para roubar isso deles. E eu fico pensando
Quão maior é a nossa responsabilidade hoje diante de Deus e diante da nossa família. E esse mês nós estamos falando de restauração, de resgate da nossa família. Quantas esposas estão dentro das igrejas chorando para que Jesus resgate os seus maridos? Para que Jesus tire os seus maridos de onde estão e tragam para perto dele, ou vice-versa. Quantos maridos estão dentro da casa do Senhor, orando para que Deus resgate as suas esposas para o reino, para dentro da casa do Senhor outra vez. E pais chorando juntos pelos filhos que já se perderam, seja na droga, seja na pornografia, na prostituição. Quantos pais têm seus filhos que foram levados pelo mundo, levado pelos amalequitas, e hoje eles estão na fase que Davi começou, chorando diante de Deus, porque quando Davi chegou na cidade, que ele viu a cidade incendiada, e viu que tinham levado suas esposas e os seus filhos, não só deles, mas de todos os homens que estavam com eles. Vocês imaginem a angústia do coração de Davi. Não simplesmente porque a cidade estava incendiada, não porque as casas estavam queimadas, porque o material a gente reconstrói, a gente refaz. Mas e a sua família que ele via perdido? E a sua família, seus filhos, suas esposas, não só dele, mas de todos aqueles homens que estavam ali responsabilizando Davi por aquela perda. Porque Davi era o chefe, ele estava comandando aqueles homens e fez com que eles fossem para a guerra e deixassem suas famílias ali. Então, a primeira coisa que eles fizeram foi chorar. No versículo 4... do capítulo que eu li, diz: então Davi e o povo que se achava com ele, alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Quantos pais, quantas esposas, quantos esposos já têm chorado tanto pelos seus familiares que estão perdidos, que estão sequestrados pelo inimigo, vamos dizer assim, que já não tem mais força para chorar, porque tem problemas na nossa vida que se levantam, que a gente chora tanto, que chega um tempo que a gente não tem mais força para chorar. E aí o Espírito Santo vai lá com gemidos inexprimíveis, né, e geme por nós diante do Pai. Se você está nessa situação, se você já chorou, se você já se descabelou, já não tem mais força para chorar, porque eles se encontravam aqui, choraram tanto que não tinham mais força para chorar. Lembre-se de uma coisa, a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Talvez você esteja pensando, a minha noite só não tem mais 12 horas, a minha noite leva anos. Não importa, o sol vai raiar, o dia vai amanhecer e você vai ter a sua vitória. Eu acredito que Deus deu a vocês filhos para bênçãos, marido para bênção, esposa para bênção. Então, nós temos tão somente, chore nos pés de Jesus. Agora, chore no lugar certo para a pessoa certa. Muitas vezes a gente não tem vitória porque está chorando para as pessoas erradas. Chora nos pés de Jesus. A Bíblia diz que aquele que leva a semente gemendo e chorando voltará sem dúvida consigo, trazendo os seus molhos. Jesus quer que você chore, porque a Bíblia também diz que Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Então chore nos pés de Jesus. Continue mostrando a Deus a sua situação. Continue mostrando a Deus o que o inimigo levou e que não pertence a Ele. Aquelas mulheres e aqueles filhos não pertenciam às amalequitas, pertenciam aos seus verdadeiros donos, seus pais verdadeiros que tinham ido para a guerra. E fique sabendo que eles não ficarão como presas do inimigo, eles retornarão para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Creia que nenhum vai se perder. Deus não lhe deu filho para a perdição, mas deu filho para a salvação. E Deus há de resgatar um a um para a honra e glória do nome dele. Então continue. Primeira coisa que eles fizeram, choraram, mas choraram diante de Deus. Mas só chorar não resolve. Você chora, chega uma época que as lágrimas se esgotam e o Senhor está colhendo suas lágrimas. E o Senhor está ouvindo as suas orações. A segunda coisa que a gente precisa fazer é compreender as pessoas. Vocês imaginam? Aqueles homens queriam matar Davi, apedrejar, porque ele culpava Davi por terem saído de suas casas, deixado sua família e tinham levado as famílias deles. Então, agora quem eles queriam culpar?
a Davi. É sempre assim, a gente sempre quer culpar alguém pelas nossas percas, pelos nossos problemas. A gente mesmo, às vezes, se mete debaixo de problema, mas sempre quer achar o bode expiatório para dizer a culpa é dele. Foi assim desde Adão e Eva, né? Desde o jardim do Éden, que a gente sempre quer achar um culpado para as nossas percas. Mas deixa eu lhe dizer, nós temos que compreender também aqueles que querem nos matar. Porque não é fácil, não foi fácil a posição de Davi, mas Davi entendeu que aqueles homens estavam amargurados, eles tinham perdido o que mais precioso tinham. E eles achavam que a culpa era de Davi, queria matar Davi. E às vezes a gente precisa compreender as pessoas que nos cercam. Quantas vezes um filho da gente se perde, um marido se perde, e as pessoas, a culpa é sua. Porque você não fez isso, você não fez aquilo. Sempre querem achar um culpado pelas percas que nós mesmos temos. Mas, então, a gente precisa entender que, às vezes, quando o coração da gente está amargurado, a gente faz coisas que não queria fazer. A gente diz coisas que não devia dizer. É por isso que, quando nós temos que fazer alguma coisa ou tomar alguma decisão, nós temos que estar de cabeça fria, nós temos que parar, pensar, encher a boca d'água, porque tem gente que fala muito, tem que encher a boca de água e ficar com ela cheia, até que aquela raiva passe. Aí você joga a água fora e você vai ter a palavra certa para dizer. Porque muitas vezes nós nos perdemos porque falamos fora de tempo, porque falamos com a cabeça cheia, porque falamos quando estamos aqui de problemas, aí a gente vai botar tudo a perder. Imagine se Davi tivesse ido tete a tete, força a força com os homens que agora queriam matá-lo. Não tinha resolvido problema nenhum, tinha entrado em mais um problema. Então, irmãos, o segundo passo que nós temos que fazer é compreender as pessoas. Isso, quando eu falo, é de perca também entre amigos. Vocês sabiam que há também muitas dissensões e muitos problemas entre amigos, que a gente, às vezes, perde porque falou numa hora errada, porque disse a coisa no momento errado. E, às vezes, a gente fica na hora da ira, na hora da raiva, a gente tem que compreender aquela pessoa. Aquela pessoa, às vezes, falou assim com a gente, não é porque ela não gosta da gente, é porque estava amargurada, é porque estava com algum problema pessoal. E, às vezes, a gente quer achar em quem descontar. É por isso que a gente, quando está com raiva, quando está com um acesso de ira, quando a gente está com a cabeça quente, não deve se aproximar das pessoas que a gente ama, porque a gente vai machucar sem entender que está machucando aquela pessoa. Então, que fique aqui essa lição que Davi nos dá, nesse segundo ponto, compreender as pessoas com os seus defeitos. A primeira coisa que eu tenho que entender é que eu, Norma, sou cheia de defeito. Quando eu me olho no espelho, nem eu me aguento. Porque eu digo, Jesus, como é que pode? Nem eu me aguento, quanto mais as pessoas estão perto de mim. A gente tem que vigiar, então, para que não bote tudo a perder. Porque nós não somos perfeitos. E, às vezes, como imperfeitos, nós queremos perfeição das pessoas. Davi, quando convocou aqueles homens para ir para a batalha, ele imaginava que o inimigo ia por trás e ia levar todo o povo. Ele não imaginava isso. Ele não fez por mal convocar aqueles homens. Ele fez porque ele queria ganhar uma outra batalha. Mas os homens que estavam com ele não viram desse lado. Viram que eles negligenciaram a família por conta do convite de Davi para ir para a guerra. Então, irmãos, quando nós tivermos algum tipo de problema, vamos parar, vamos meditar, não vamos colocar a culpa em ninguém, porque a Bíblia diz de que se queixa, pois, o homem, queixe cada qual dos seus próprios pecados. Então, nós, claro, que há algum lugar que a gente negligenciou, a gente tem que fechar a brecha. Porque, claro, que como pais nós não somos perfeitos. Como esposas, não somos perfeitas. Como maridos, vocês também não são perfeitos. Então, às vezes, a gente não é perfeito, cheio de imperfeição e quer exigir perfeição de quem está do nosso lado. Primeiro, vamos tirar a trave do nosso olho, como a Bíblia diz, para depois pegar o cisquinho do olho do irmão. Mas, às vezes, a gente está com um travão desse tamanho e quer ver o cisco do olho do outro. Então, primeiro, irmãos, vamos olhar para nós, fazer uma introspecção, uma introspectiva, uma retrospectiva, e vamos nos examinar nós mesmos. É assim que a Bíblia manda. Às vezes, quando a gente está errado, a gente quer ver o erro de todo mundo, menos o nosso. Mas a Bíblia manda examinar e pôs o homem a si mesmo. A Bíblia não manda eu chegar aqui e examinar a vida de vocês, não. O fulano está assim, porque está vivendo assim, se canta. Primeiro eu tenho que examinar a mim, eu tenho que cuidar de mim. Salvação é individual. Então, vamos ver, irmãos, e vamos compreender as pessoas que estão à nossa volta. Não vamos olhar para as pessoas com o olhar de fulminar, porque quem sou eu? Já tinha sido fulminado. Se nós vivêssemos na época da velha aliança,
Jesus Cristo. Hoje eu estava dizendo na escola dominical, ninguém subia aqui. Eu mesmo não queria subir aqui, se fosse na época da velha aliança. Que isso aqui realmente fosse o santo dos santos, haja corda para puxar daqui de cima. Entenderam? Então, a gente precisa ver que nós somos falhos. E quem nos justifica é Deus e mais ninguém. Quando Deus olha para nós, Ele não vê norma. Norma é a boa, de jeito nenhum. Ele vê o sangue de Jesus Cristo, que um dia foi vertido no Calvário, para que eu fosse liberta. Então, eu sou justificada por Cristo. Ele vê o sangue de Cristo na minha vida, e não norma boazinha, porque eu estou longe disso. Então, irmãos, o segundo ponto, nós precisamos compreender as pessoas. Davi teve que compreender aqueles 600 homens que queriam matá-lo, queriam apedrejá-lo. Mas ele viu que eles também estavam amargurados e choraram até não poder mais, gente. Imagine uns homens velhos, tudo chorando, sem aguentar, pranteavam tanto que parou, não podiam mais prantear. Agora, depois do choro, tem que ter atitude. Você pode chorar pelo seu filho, pode chorar pelo seu marido, pode chorar por quem você quiser. Mas depois do choro, você tem que tomar uma atitude. Você não pode ficar chorando e se lamentando a vida toda. Tem gente que tem um problema que passa o tempo inteiro falando dele. Olhe, a pessoa parece que não tem mais nada na vida, só aquele problema. Aí onde você vai, encontra aquela pessoa falando daquele problema. Onde você, aquele problema está aí. Gente, fala tanto do problema que o problema não quer sair da vida dele, não. Acha bonzinho, está ali porque está falando, está botando ele lá em cima. Vamos parar. Chorou? Mas chorou que não aguenta mais chorar, então agora nós vamos tomar uma atitude diante de Deus. E que foi o que Davi fez? Ele reanimou-se em Deus. O versículo 5 diz o seguinte: também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, e Davi muito se angustiou, porque eles queriam apedrejá-lo. É o versículo 8, eu acho, que diz. Então, e disse Davi, traze-me, peço aqui o éfode, e Abiatar trouxe o éfode. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu essa tropa? Davi levantou-se, depois que ele chorou tudo que ele tinha que chorar, ele parou de chorar e levantou-se diante de Deus. Diz o versículo 6 que diz: e Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Ainda falando do povo de amargura, irmãos, vocês já pararam para pensar, quando a gente está muito amargurado, a gente não tem uma palavra boa e nem bonita para falar para ninguém? A gente trata os outros com patada, não tem amor para conversar com os outros. É porque a amargura está em nós. Aí a gente sai dando patada para tudo quanto é lado, não tem aquela ternura na voz, aquele amor, aquela dedicação, delicadeza para falar com as pessoas, porque a gente está cheio de amargura. Então, quando alguém falar com você asperamente, pense assim: Senhor, como está amargurada aquela pessoa? Aí ore por ela. Porque aí você alivia seu coração. Porque se você for trocar pedra por pedra, não vai dar certo. Então, quando alguém falar com você asperamente, pare, pense e diga assim: ela está cheia de amargura no coração, por isso que ela está sem educação. Porque às vezes é falta de educação mesmo, mas a pessoa está amargurada e age com falta de educação. Então, vamos orar para que Deus tire a amargura e ela possa falar como se convém falar um ser humano e um irmão com outro irmão. Amém? Mas vamos lá. Porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Então, agora ele chorou, agora ele já passou por quase ser apedrejado. Ele disse: espera aí, eu não posso ficar aqui só me lamentando, eu tenho que tomar uma posição. Eu vou me levantar e vou correr atrás do prejuízo. Ei, você já chorou, você já se angustiou, agora é a hora de você se levantar, se animar e dizer: agora eu vou recorrer e vou correr atrás da minha perca. A gente não pode perder para o inimigo e deixar levar, não, irmãos. Eu costumo dizer que o diabo não desiste de uma pessoa, pois eu também não desisto, eu sou chata. Quando eu quero ganhar uma pessoa para Jesus, ou quando eu quero ganhar a amizade de uma pessoa, eu vou ficar persistindo até eu conseguir. Eu não desisto fácil. Nós estamos evangelizando um rapaz lá na rampa, que chega a ser engraçado. Ele é muito engraçado, mas a gente está ali, pegando no pé dele. Ele disse assim: vocês vão desistir de mim. Eu digo: eu não desisto, não. Mas não desisto mesmo. Pode ter certeza que eu não vou desistir de você. Porque o diabo não desiste de nós. O diabo não desiste da sua família. O diabo não desiste dos seus filhos. E muitas vezes nós desistimos de orar pelos nossos familiares. Olha, tem um pastor em Brasília que ele ficou desviado um tempo. E ele chegava em casa bêbado. Hoje ele é um grande pastor em Brasília.
E nós ouvimos esse testemunho dele na Flórida, não foi, meu filho? Ele disse que ficou no mundão. Ele tocava, cantava muito bem, ia cantar e tocar nas boates da vida. E a mãe dele em casa. Quando ele chegava bêbado, que não sabia nem a fechar, sabe aquele bêbado que fica com a chave assim em pé para esperar a porta dele passar? Era ele, de tão bêbado que chegava em casa. A mãe já deixava a porta aberta, abria, ele entrava, a mãe ia lá, tirava a roupa dele, dava um banho embaixo do chuveiro, botava lá e se ajoelhava no quarto ao lado e ia orar por ele. E orava por ele. Quando foi um dia, a mãe dele disse, eu não vou mais orar, Senhor. Desisto, porque Tá demais. Não tem jeito, eu já estou orando há não sei quantos anos e esse menino não tem jeito, chega. E nessa noite que ela disse que ia desistir, ele conta que ele chegou da mesma situação e foi deitar. E quando ele deitou, ele teve um sonho. Que ele estava numa corrida, a mãe dele estava numa corrida, e disse que quando chegava, a faixa de chegada estava bem ali, e quando ela chegava a poucos metros daquela corrida, ela se sentava, porque estava cansada. Ele disse que acordou no desespero, foi no quarto da mãe. Mãe, ela, que foi, meu filho? Pelo amor de Deus, não desista de mim. A senhora está quase chegando lá. E ele disse que depois daquela noite, a mãe dele continuou orando. Ele disse que não conseguia mais fazer as coisas erradas, porque o Espírito Santo começou a trabalhar na vida dele. E um dia ele voltou para a casa do Senhor, e hoje é um grande pastor ali em Brasília. Então, o que eu quero dizer com isso é que nós não podemos desistir, nós temos que levantar e correr atrás do nosso prejuízo. E ele conta que a irmã dele, da mesma maneira, ela estava no mesmo mundo, cantava muito bem, ela tinha ainda tem uma voz muito bonita, e também se desviou. Foi com o irmão, sabe aqueles irmãos que quando um vai, os outros vão? Quando o irmão desviou-se, ela desviou-se também e foi para a gandaia também. E ela cantava muito bem nas boates da vida, e um dia... A mãe dela orando também. E um dia ela foi cantar. E quando ela subiu para cantar, o Espírito Santo falando, olha, irmãos, o Espírito Santo não desiste de ninguém fácil, não. Não pense que o Espírito Santo desiste. Ele é o último que apaga a luz, viu? O Espírito Santo não desiste de você. E ela, dentro de uma boate, cantando música da baladona lá do mundo, o Espírito Santo falou com ela para ela cantar aquele hino, Porque Ele Vive. Aí ela deu o tom lá para o pessoal da banda, e começou, Deus enviou, ninguém entendeu nada ali dentro. Seu filho amado, sabe o que aconteceu? Ela terminou chorando de joelho naquele palco, e muitos desviados que estavam lá chorando em volta dela. Porque o Espírito Santo também não desiste de você, não desiste do seu marido, não desiste do seu filho. Nós é que desistimos, mas o Espírito Santo não desiste do que é dele. Então, irmãos, ela voltou para a casa do Senhor e hoje também canta para Jesus ali em Brasília. E o que eu quero dizer com isso é que você tem que se levantar e você tem que tomar uma atitude para você ver as coisas entrarem no trilho outra vez. Só se lamentar, só chorar não vai resolver. Vai por um tempo, você tem que chorar a sua perca, você tem que chorar nos pés de Jesus, mas você tem que chegar um momento que você vai tomar uma decisão, vai reanimar-se em Deus. Porque quando a gente se reanima, a gente não fala mais do problema, a gente agora só vai vendo a solução. Entenderam? Vocês agora desistam, deixa de falar do problema. Meu marido é um problema. Não, meu marido é uma bênção. Você quer que ele seja uma bênção? Já começa a profetizar. Minha mulher é uma bênção, meu marido é uma bênção. Mas se você só fala, meu marido é uma desgraça, minha mulher é uma tristeza, meu filho é não sei o quê, você vai ter aquilo que você está tanto profetizando. Então, vamos mudar nossa atitude. Meu filho e minha filha são bênçãos para o Senhor. Meu filho e minha filha são futuros pregadores, evangelistas. Eu ainda vou ver meu marido ali pregando, eu ainda vou ver meu marido fazendo assim. Olha, irmãos, quando eu casei logo com o Messias era um crente abençoado. Ia para a igreja, mas não queria saber de ministério, não. E eu envolvida até aqui. Eu era dirigente do jovem, era dirigente do coral, eu fazia tudo dentro da igreja, sempre fui barata de igreja. E Messias ia para a igreja, terminava o culto, ele ficava lá fora. Vamos embora, e eu conversando com meio mundo de gente, ele, a hora. E eu comecei a orar, digo, Jesus, eu tenho uma chamada e eu não vou só. E esse marido que eu orei, foi tu que me deste, não fui buscar lá fora, não, busquei dentro da tua casa, então venha cá depressa. E comecei a orar, e eu comecei a pedir a Deus, Senhor, eu já vejo meu marido ali, eu já vejo meu marido pregando. Se vocês viram, a primeira vez que o Messias foi dar um testemunho, ele chegou na igreja e disse, irmãos, vamos ler um versículo aqui na harpa.
de tão nervoso que ele estava. Vamos ler um versículo aqui na harpa. Eu digo, Jesus, tenha misericórdia dele. Mas ele chega lá. Mas eu não desisti, porque eu tinha certeza que ele era o escolhido de Deus para mim. E eu via nele um pastor. Às vezes as pessoas chegavam para mim, você devia ter casado com um pastor, com um missionário. Mas eles não sabiam que na presciência de Deus eu já estava casada com um pastor, que era um ministro de Deus e que ia ser o meu pastor e o sacerdote da minha casa. E eu muitas vezes pedia a Deus e orava já nesse sentido. E um dia o Senhor usou uma irmã lá na Assembleia de Deus em Garanhuns e disse, tu breve vais ver o teu esposo ali. Apontou para o púlpito. E eu criei naquela palavra. Porque o Deus que fala é o Deus que cumpre. E pouco tempo depois, ele veio para os Estados Unidos. Quando voltou, o pastor colocou ele para ser auxiliar e estava ele lá, junto com o Genaro, amigo dele, dirigindo o culto de jovens. Porque o Deus que fala é o Deus que cumpre. E eu não desisti. E eu orava e já profetizava, esse é o meu marido, é o meu pregador. Ele mesmo dizia, você devia ter casado com o pastor. Ele mesmo dizia para mim, porque eu queria exigir dele que ele fosse como eu era na igreja. Mas eu tinha que saber que o trabalhar de Deus é diferente em cada pessoa. E muitas vezes eu chegava nas igrejas e os pastores, porque eu era muito conhecida, irmãos, de norte a sul do Brasil, eu era muito conhecida dos pastores. Às vezes eu chegava nas igrejas visitando, aí está aqui a irmã Norma e o seu esposo. Eu digo, Senhor, essa história vai mudar. Um dia eu cheguei na Flórida e digo, Senhor, isso vai mudar. Eu não quero ser a Norma e o marido dela, eu quero ser o pastor fulano e a esposa dele. Não tem problema que eu seja mulher sem nome, não. E Deus mudou. Hoje as pessoas, quando eu chego nos lugares, você que é a esposa do pastor Messias, sou eu mesmo, com muito orgulho e muita alegria no coração, porque o Senhor cumpre o desejo do nosso coração. Eu não me preocupo de ser mulher sem nome, contanto que ele seja o meu pastor, o meu sacerdote aqui, está tudo certo. Entenderam? O que eu quero dizer com isso é que você não pode desistir do seu esposo, por mais distante que você acha que ele esteja. Não desista. Você não pode estar vendo, mas a faixa de chegada está logo ali. Mais um pouquinho você vai passar por ela em nome de Jesus e vai tomar posse da vitória. Agora, antes disso, o que foi que Davi fez? No versículo 8 diz, então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu a esta tropa, alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse, persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Então, irmãos, tudo que nós vamos fazer, nós temos que consultar ao Senhor. Porque às vezes não é o tempo, às vezes a gente quer que seja tudo no nosso tempo. Vocês já perceberam? Que tudo que a gente quer tem que ser no tempo da gente? É feito, quando a gente chega nesses fast food, que a gente quer que o hambúrguer já esteja pronto ali na bandeja. A gente hoje é a turma, assim, a gente não espera por mais nada. Eu nunca vi um povo tão impaciente na vida como está a nossa geração. Nós não temos paciência de esperar por nada. E, às vezes, Deus está trabalhando e não é no nosso tempo, é no tempo dele. Eu fiquei 10 anos casada com o Messias antes dele chegar no ministério, mas eu fiquei e aguardei o dia, porque o Senhor tinha me prometido. Então, se o Senhor te fez uma promessa, pode não ser o tempo dele, mas consulte a Deus primeiro, para que você não vá correr atrás, na frente do Senhor. Ele tem que ir na tua frente, porque o Senhor indo à frente, ele vai, como é que a Bíblia diz? Quebrando os ferrolhos de ferro, né? Abrindo as portas de bronze, seja o que for. Para Deus não tem empecilho, e tem para nós, mas para Deus não. Para Deus nada é impossível. Por maior que seja o problema, por maior que seja o gigante, o teu Deus é maior, o teu Deus é muito mais forte, o teu Deus é muito mais poderoso. Por que temer? Nós não temos o que temer. Agora, se nós passarmos na frente de Deus, aí sim, porque aí nós somos pequenos, nós não temos força. O gigante vai acabar com a gente em 2 tempos. Mas se o Senhor estiver na nossa frente e Ele disser, vai que eu estou contigo, pode ir. Feche os olhos e vá, porque o Senhor vai te dar a vitória. Então, Davi consultou ao Senhor, Senhor, posso ir? Deus disse, vai que tu vai pegar tudo que é teu de volta. Vai, ele ficou animado. Imagine, irmãos, quando Deus fala para a gente fica, sabe, quando Deus nos manda fazer alguma coisa que a gente tem convicção que é de Deus, todo mundo chama a gente de doido. É louco, essa mulher vai fazer, meu Deus do céu. Porque tudo é loucura para eles, mas eles não entendem que Deus já disse vai. E quando Deus diz vai, é a mesma coisa quando a gente sai de um país para outro. Quando a gente vinha para cá, Deus falou com a gente 3 vezes para vir para os Estados Unidos. Mas vocês pensam que Messias não queria ouvir falar no nome Estados Unidos. Eu digo, e agora, Senhor, eu tenho chamada desde os 16 anos que eu vou para lá. Então, o Senhor vai fazer com que ele queira ir.
Aí, na terceira vez que Deus falou, não vai não, ou tu vais, eu vou tocar no que tu mais amas. Eu digo, Jesus, tenha misericórdia, minhas filhas, porque o que mais eu amava na vida ali, agora, naquela época, era minhas filhas. Pelo amor de Deus, homem, tu vigia. E aí ele disse, não, agora, Senhor, eu não posso correr mais, vamos embora. E aí nós viemos com visto de turista, ficamos ilegais aqui, como a maioria fica. Mas a gente nunca tive um pingo de medo, nem de imigração, eu nem pensava nisso. Vocês acreditam que eu não pensava? Ficamos ilegais 2 anos, quase 5 anos, não foi porque o Green Card da gente chegou com 5 anos. 2 anos a gente deu entrada no Green Card, mas até os 2 anos não tinha nada, nem previsão. Mas nós tínhamos a convicção de que Deus nos tinha mandado para cá. Então, eu não tinha medo, a polícia podia parar, porque um dia eu quase atropelo um policial lá na Flórida. Naquela época eu tinha carteira de motorista, mas eu sempre andei chutada, né? Aí eu ia levando a minha irmã para o trabalho, que ela estava atrasada, e eles tinham mania de ficar de moto na esquina e olhando em velocidade atrás de uma árvore. Eu vinha chutada numa rua que era 30, eu vinha 60. Aí ele pulou da minha frente, o sangue de Jesus tem poder. Eu tive que frear feio, quase mata o policial. Mas nunca passou pela minha cabeça assim, meu Deus, ele vai me mandar embora para o Brasil. Nunca, irmãos, porque a convicção era tão grande de que Deus tinha me mandado para cá, que eu sabia que ninguém ia me mandar de volta, irmãos. A gente tem que ter essa convicção. Se o Senhor te mandou, fica no teu lugar, porque ninguém vai te tirar daqui, não. Não é Trump, não é ninguém vai lhe tirar daqui, a não ser o Senhor. Então, você tem que andar com essa convicção e com essa confiança, sabendo de que o Senhor te mandou e o Senhor se responsabiliza pelo que faz. Olha, se há uma coisa que eu amo a meu Deus, que Ele não é irresponsável. Deus é um Deus de responsabilidade. Eu nunca vi Deus, a não ser que você pise na bola e saia da vontade dEle. Mas se você andar de acordo com a vontade dEle, se você estiver no centro da vontade dEle e fizer aquilo para a qual Ele trouxe você aqui para fazer, fique tranquilo que o Senhor vai providenciar Green Card, o Senhor vai providenciar Social Security, o Senhor vai providenciar tudo dentro da vontade dEle e no tempo dEle. Sossegue. Sossegue, porque quem põe lei, tira lei, bota rei, tira rei, é o Senhor. Não é outro. E vai abrir leis aí que ninguém nem imagina, para que você fique legalizado nesse país. Não se preocupe, Deus está no comando da sua vida. Tem gente que já está aqui há 18, 20 anos, mais de 20 anos ilegal, nunca foi parado já por polícia, não tem carteira de motorista, e está aí, andando. Por quê? Porque é o Senhor quem mandou, irmãos, não adianta. Se Cristo te manda aí, fecha os olhos e vai, amém? Então, consulte ao Senhor. Se o Senhor disser, olha, já é o tempo, já chegou o dia, chegou a hora, então pode ir. Deixa o Senhor ir na frente, vai atrás dele na retaguarda e faça o que ele mandar. E o Senhor vai resgatar um por um dos seus filhos, das suas filhas, do seu marido, da sua esposa. Quem precisar ser resgatado, o Senhor há de resgatar. Muitas vezes a gente quem tem pais que ainda não são evangélicos, que ainda falta aceitar Jesus. Ore por ele, fale a palavra, dê exemplo, dê testemunho, e o Senhor vai trazer em nome de Jesus. E em quinto e último lugar, no versículo 10, olha o que diz o versículo 10, e seguiu-os Davi, ele e os 400 homens, porque 200 homens ficaram para trás porque não puderam, de cansados que estavam, passar o ribeiro. Foram 600 que estavam com ele. Mas chegou uma hora que 200 não aguentavam, perderam as forças. E sabe o que eu acho interessante aqui? É que eles foram para resgatar tudo, e os 400 que foram com eles não queriam que devolvesse para eles, que dividisse com eles os despojos, não, com os 200 que ficaram, não. Davi disse, não. Eles não vieram de cansados que estavam, mas também eles fazem parte do exército, eles vão ganhar. Olha, irmãos, essa atitude de Davi eu achei tremenda, porque muitas vezes a gente só quer venha a nós, o vosso reino nada, né? Como o povo fala aí fora. Não, as bênçãos nossas é para serem divididas com todos os nossos irmãos, até com aqueles que nunca acreditaram na gente. Porque tem pessoas que não acreditam na sua vitória, não acreditam no que Deus vai fazer por você, nem através de você, não creem, não oram, não fazem força para que você ganhe a batalha. Mas quando você ganhar, abençoe esses também. Esses que não creram, esses que se cansaram na caminhada, Deus te deu a bênção para dividir com todos, não foi para ficar só com você e os seus, mas foi para dividir com todos os que estiverem ao seu redor. Então, 200 não foram, ficaram. Mas aí aqueles 400 com Davi tiraram forças de onde não tinham e foram lutar
lutar como eles puderam para trazer de volta aquilo que lhes pertencia. Então, lute, irmãos, lute com força, lute com vontade, lute com garra para trazer de volta aquilo que você quer. Às vezes você não tem um marido ou uma esposa que está desviada, que está no mundão, mas você queria que ele estivesse mais perto do Senhor, você queria que ele tivesse com a vida espiritual mais alinhada, então não perca a esperança. Ore por ele, batalhe, lute como possa, tenha vida para dar exemplo, porque também muitas vezes a gente, ao invés de ganhar as pessoas para Cristo, a gente afasta as pessoas de Cristo, com o nosso testemunho. Lute com as armas que Deus te deu, com as armas que você tem, e você vai ver o que vai acontecer. Você vai trazer tudo de volta. Deus vai te dar tudo que você perdeu, porque é promessa dele. A Bíblia diz assim, olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor, disse Josué lá. Quando o carcereiro pensou que os presos iam fugir lá, quando Paulo e Silas estavam cantando na prisão, o que foi que Paulo disse a ele? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, esse é o desejo do coração de Deus. Não esqueça disso. O coração de Deus é que ninguém se perca. A vontade de Deus é que ninguém se perca. E a nossa vontade também, como mãe, como pai, como esposa, como esposo, como filha, é que nenhum dos nossos se percam, que todos venham para a salvação e que todos, no grande dia do arrebatamento, subam conosco. Então, lute com todas as suas forças, lute com todas as suas armas, tenha certeza de que Deus está na frente e vai, porque o Senhor vai te dar vitória. Davi voltou, trazendo com ele tudo que eles tinham perdido e trouxe de volta, ainda trouxe despojos, vaca, boi, trouxe foi tudo, irmão, não ficou nada para trás, porque Deus não quer que fique nada no mundo, nem nada para trás, não. Ele vai resgatar tudo na sua vida, em nome de Jesus. Creia e você há de ver a sua vitória completa, em nome de Jesus. Amém. Queridos, é bom a gente ouvir a palavra de Deus. Amém. Não é verdade? Deus se importa com a família. Você veja que a preocupação de Deus, irmãos, é com a família. Porque a família é o esteio da igreja. Se nós não tivermos uma família estruturada, nós não vamos ter igrejas estruturadas. Amém, Jesus. Porque a igreja não começa dentro do templo. A igreja começa dentro das nossas casas. Você pode observar, irmãos, o inimigo não está preocupado com os bens materiais da gente. A preocupação do inimigo é com a vida dos nossos filhos. Porque ele sabe, escute só por favor, ele sabe, aonde nós como os pais não chegaremos, os nossos filhos irão chegar. Vamos trazer para o contexto dos Estados Unidos. Nós que somos pais, que estamos com os nossos filhos aqui, preste muita atenção no que eu quero falar. Jamais nós iremos chegar em lugares aonde nossos filhos vão chegar. Quem sabe, irmãos, que os nossos filhos aqui nos Estados Unidos pode ser, não é, uns maiores pregadores aqui nos Estados Unidos. Retribuir o que nós recebemos no Brasil. Nós somos frutos de missionários americanos. Em Garanhuns existe um colégio que se chama Colégio 15 de Novembro, foi construído pelos americanos. Muitos americanos saíram daqui como missionários. E hoje nós estamos nos Estados Unidos como missionário. E os nossos filhos, irmão, falam inglês fluentemente. Eles têm condições de chegar aonde nós não podemos chegar. Você me entende? Diga amém, por favor. É por isso que o inimigo está muito preocupado, irmãos, não conosco. Pais, ele está preocupado com os nossos filhos. Não é verdade? Deixa eu abrir um parênteses aqui, por favor. Não é da minha época, não é da sua época. Mas aonde teve, como um país que era comunista, eles não tinham interesse de investir nos adultos. O interesse deles era investir nos filhos, nas crianças. Por quê? Porque as crianças eram o futuro. Então, nesta manhã, eu profetizo em nome de Jesus, na vida dos seus filhos.
Eu profetizo em nome de Jesus na vida dos meus filhos. Os meus filhos são herança do Senhor. Os meus filhos são bênção do Senhor. E deixa eu falar algo para você. Deixa eu falar. Deus te deu filho, não foi para perdição. Deus te deu filho para salvação. E você e a sua casa vai servir ao Senhor. Você e a sua casa no dia do arrebatamento da igreja vai subir com você em nome de Jesus. Porque maior alegria do Pai é subir com a sua família no dia do arrebatamento da igreja. Esta é a maior herança, irmãos, que nós temos, é os nossos filhos. Quantos podem dizer amém? Eu poderia perguntar aqui a um pai: por que é que você está hoje nos Estados Unidos? Eu tenho certeza que você ia me dar uma resposta bem peculiar. Pastor, eu estou aqui por causa dos meus filhos. É verdade ou não é? Existem pais que estão aqui neste momento, que a sua vida no Brasil, financeiramente, era muito melhor do que aqui nos Estados Unidos. Mas eles estão aqui para dar um melhor para os seus filhos. Porque você pensa nos seus filhos. Então, escute, por favor, não abra mão da sua família. Não abra mão. Deixa eu falar algo a você, querido, não tem coisa melhor do que nós termos uma família unida. Davi sabia o que era ser família. Davi sabia. E se você parar um pouquinho, irmãos, Davi estava lutando. Davi ainda não era o rei de Israel ungido por Deus, mas Davi ainda não estava no trono. Se a gente olhar direitinho, Davi não tinha necessidade de sair com seus 600 homens para lutar com os filisteus. Se você ler o texto atrás, aí o capítulo de número 30, você vai ver que Davi tinha saído para defender Israel, porque os filisteus estavam destruindo Israel. Em outras palavras, o rei era Saul. Quem deveria estar na guerra era Saul e não Davi. E eu quero abrir um parênteses aqui nesta manhã. Escute só, por favor. Muitas vezes nós estamos fazendo a obra de Deus, e o adversário muitas vezes entra dentro das nossas casas para resgatar os nossos filhos. E a gente começa a perguntar: Deus, por que isso está acontecendo? Acontece ou não acontece? Senhor, eu estou fazendo a tua obra. Senhor, eu estou no centro da tua vontade. E por que é que meu filho está desviado? Calma. Calma. Porque Deus te deu filho, foi para a salvação. Eles não vão se perder de maneira nenhuma. No tempo certo, Deus vai resgatar eles de volta e vai trazer para servir ao Senhor como ele servia antes. Deixa eu lhe falar, em nome de Jesus, você é filho, você é filha, e o filho nunca deixa de ser filho, mesmo que ele saia da presença do pai. Se lembra do filho pródigo? O filho pródigo nunca deixou de ser filho. Ele era filho. Estava distanciado, mas ele era filho. E nesta manhã, talvez você como pai, você como mãe, você está orando para aquela filha voltar para os caminhos do Senhor. Então você como pai, você está orando para o seu filho voltar para os caminhos do Senhor. Não pare de orar. Continue orando. Talvez você esteja dizendo essas seguintes palavras: pastor, eu tenho orado, pastor, e cada vez que oro parece que fica pior a situação. Fica pior, irmãos. Sabe por que fica pior? Porque o diabo não quer abrir mão do seu filho. O diabo não quer abrir mão da sua filha. Mas nesta manhã, escute só, esta palavra veio de encontro aos nossos corações. Aleluia. Você é Davi. Talvez o inimigo já tenha saqueado tudo, mas ele não vai saquear os seus filhos, porque os seus filhos pertencem ao Senhor. Fiquemos de pés, por gentileza. Eu quero orar nesta manhã, escute só, eu quero orar nesta manhã por algumas pessoas. Talvez você já tenha experimentado da presença de Deus. Talvez você já tenha participado de uma igreja. Talvez você já tenha participado de coisas maravilhosas na casa do Senhor. Mas o inimigo veio e tirou você da presença de Deus. Eu quero te falar nesta manhã. O Senhor trouxe você aqui com um propósito. E o propósito de Deus, nada mais, nada menos, é dizer: vem, filho meu. Vem, filha minha.
Eu te fiz para você ser vencedora. Eu te fiz para você ser salva. Eu te fiz para você me servir na beleza da sua santidade. Escute só, por favor. Eu quero nesta manhã fazer um apelo. Eu quero fazer um convite nesta manhã. Um convite. Depois dessa linda palavra que a missionária Norma trouxe sobre família. Eu quero saber nesta manhã se você necessita de uma oração, se você que verdadeiramente quer ter um encontro com o Senhor, você quer participar dessa grande família, essa família que eu tô falando nesta manhã, não é aquela família de sangue, é a família de Jesus, e você quer participar desta família, eu gostaria que você saísse do seu lugar, e viesse até aqui à frente, que eu quero orar por você nesta manhã. Eu quero orar por você. Talvez você tenha dito, pastor, eu nunca, pastor, fui crente. Mas eu quero dizer para você nesta manhã, Deus te trouxe para os Estados Unidos. Não foi para você ganhar dólar, não, de maneira nenhuma. O Senhor te trouxe você para os Estados Unidos porque Ele te ama. Ele quer salvar a tua alma. Porque a tua alma é muito mais importante do que dinheiro. A tua alma é muito mais importante do que dólar. Por isso o Senhor te trouxe para os Estados Unidos para você ter um encontro com Ele. Porque a Bíblia diz que antes de você amar Ele já te amou primeiro. Venha em nome de Jesus. Dê um passo de fé. Venha até aqui ao altar dizer, Senhor, eu quero render a minha vida a Ti. Eu quero entregar a minha vida a Ti, Senhor. Eu quero renunciar tudo, Senhor. Eu quero Te servir independentemente das circunstâncias, independentemente das lutas, das dificuldades. Não importa, Senhor, eu quero Te servir na beleza da Tua santidade. Saia do seu lugar e venha até aqui à frente. Em nome de Jesus que eu quero orar por você. Dê um passo de fé agora em nome de Jesus. Dê um passo de fé em nome de Jesus. E venha aqui à frente e dizer assim, Senhor, eu quero render. Quero entregar meu coração a Ti nesta manhã. Oh, aleluia. Aleluia. Você que já participou. Você já participou do banquete. E hoje você está distanciado dos caminhos do Senhor. Deus proporcionou este culto exclusivamente para você. Deus proporcionou este momento exclusivamente para você. Então venha em nome de Jesus. Venha em nome de Jesus, venha, que eu vou orar por você. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, Ele vai te guardar, Ele vai te proteger, Ele vai te dar força para você continuar servindo ao Senhor. Eu sei, queridos, que existe pessoa em nosso meio que precisa vir aos pés do Senhor. E deixa eu falar para você nesta manhã, escute só. Deus trouxe você para a América, para você ter um encontro com Ele. Porque se você estivesse no Brasil, jamais você teria um encontro com o Senhor. Porque Deus te trouxe você aqui para você depender 100% dEle. Porque aqui, este país, você precisa depender de Deus. Amém? Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Eu não vou insistir mais. Eu não vou insistir. Mas eu sei que o Espírito Santo de Deus está trabalhando em alguns corações nesta manhã. É a hora de você voltar para os caminhos do Senhor. Deus está te dando esta oportunidade. Escute, deixa eu lhe falar algo. A mensagem que a Norma iria pregar não era essa sobre família. Ela me disse essa semana, disse, meu filho, eu preparei uma mensagem para pregar. E quando foi antes de ontem, ela disse, meu filho, Deus está mudando tudo. E ela trouxe uma mensagem sobre família. Porque você é família. Então é hora de você voltar aos caminhos do Senhor. Onde está? Venha em nome de Jesus. Talvez você esteja dizendo, pastor, eu sou tão tímida, eu sou tão tímido. Mas dê um passo para o Senhor. Dê um passo. Eu quero chamar os músicos aqui bem rapidinho, bem rapidinho. Os músicos bem rapidinho. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está neste lugar. Ele quer fazer coisas grandes na vida de pessoas. Eu tenho certeza, irmãos, eu tenho certeza, escute só. Eu não sou de insistir de maneira nenhuma. Vocês me conhecem como pastor dessa igreja. Eu não sou de insistir. Mas eu sei que Deus quer salvar pessoas aqui. O Senhor quer fazer uma aliança com alguém aqui nesta noite. Com mais alguém. Porque essa menina aqui está fazendo uma aliança com o Senhor. Mas existe mais alguém
que o Senhor quer fazer uma aliança com ele. E eu quero dar essa oportunidade a você. Amém? Saia do seu lugar e venha correndo, em nome de Jesus. A arca está aberta. A arca está aberta. E esta arca, a qualquer momento, ela vai fechar. E Deus está lhe dando esta oportunidade para você entrar na arca do Senhor. Oh, aleluia. Grupo de louvor, bem baixinho, por gentileza. Bem baixinho, por favor. Oh, aleluia. O Senhor está neste lugar. O Senhor quer salvar almas. Escute, por favor. Muitas vezes o trabalhar de Deus não é o trabalhar da gente. Eu tenho falado para algumas pessoas na nossa igreja que tiveram um encontro com o Senhor aqui nos Estados Unidos. Eu falo as seguintes palavras: se você estivesse no Brasil, você nunca tinha aceitado a Cristo como seu Salvador. Deus traz a gente de um continente para o outro, para Ele nos resgatar. E é isso que Deus está fazendo hoje, nesta manhã, aqui nesta igreja. O Senhor está resgatando vidas para Ele. Escute, por favor, homem nenhum pode transformar outro homem. Só Jesus pode transformar. Só Jesus pode transformar. Só Jesus pode transformar. Ele está te dando a oportunidade. Oh, aleluia. Vamos orar. Queremos orar neste momento por essas vidas. Amém. Queremos orar por essas vidas. Nós sabemos, irmãos, que esse é o trabalho de Deus, é de salvar as almas. Jesus não veio, irmão, Jesus não morreu, irmão, apenas para curar as pessoas. Jesus não morreu para dar riqueza às pessoas. Jesus morreu para salvar as pessoas. E nesta manhã nós estamos vendo o fruto. Vamos orar neste momento. Vamos orar. Pastor Tiago, vem aqui, meu filho. Norma, ajuda aqui, Tiago, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Venha estar orando por essas vidas. Pastor Evangelista Negi, vem aqui, por favor, orar por essas vidas. Evangelista Negi, venha com imposição de mão, apresentando essas vidas ao Senhor, porque nós sabemos a importância que essas pessoas têm para Deus. Talvez não tenha tanta importância para a sociedade, mas ela tem importância para Deus. Elas são importantes para o Senhor. Igreja do Senhor, estenda as mãos para cá. Estenda as mãos para cá. Vamos orar neste momento por essas vidas. Oh, aleluia. Justo e soberano Deus, Pai, no nome de Jesus, o teu Filho, Senhor, nós queremos te louvar e te exaltar, Pai. Oh Deus, por mais esta oportunidade, Senhor, que Tu tens nos concedido de estarmos na Tua presença. Oh Deus, queremos te agradecer pela Tua palavra, Senhor, tão simples, mas uma palavra tão objetiva. Uma palavra, Senhor, que veio do Teu trono, Senhor, para esta igreja nesta manhã. Oh Deus, Tu sabes a importância, Senhor, da família, Senhor. Oh Deus, e agora, Pai, eu quero apresentar a Ti, meu Deus, estes Teus filhinhos, que hoje, meu Deus, tem fazendo uma nova aliança contigo, Senhor. Oh Deus, rendendo, Senhor, aos seus pés, entregando a sua vida exclusivamente para Ti. Quero te pedir nesta manhã, Senhor, guarde e proteja, meu Pai, os teus filhos nesta nova caminhada, Senhor. Meu Deus, dá força para eles seguirem firmes e constantes, porque Tu sabes, meu Deus, ó Pai, o compromisso que os teus filhos estão fazendo nesta manhã, Senhor. Meu Deus, eu quero te pedir agora, no nome de Jesus, escreve os vossos nomes no livro da vida. Meu Deus, perdoa as suas falhas, perdoa os seus pecados, que nesta manhã, Senhor, ele passe a ser filhos e filhas, Senhor, do nosso Deus. Meu Pai, no nome de Jesus, Pai, eu te peço nesta manhã, Senhor, que Tu venha guardar a Tua igreja. Meu Deus, que Tu venha, Senhor, fortalecer a sua fé, que a sua fé permaneça firme, inabalável, Senhor, e ele consiga seguindo na Tua pessoa. Meu Deus, meu Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu te peço agora um revestimento de poder sobre a vida dos Teus filhos, guardando e protegendo, Senhor. Livra, meu Deus, do nosso inimigo, livra, Senhor, do inimigo das nossas almas. E quero te pedir no nome de Jesus, Pai, recebam, Senhor, recebam os Teus filhos, Senhor, como filhos
amado Filho de Deus, em nome de Jesus. Igreja, aplauda ao Senhor nesta manhã, ó Deus, por essas vidas que se rendem aos pés do Senhor. Oh, aleluia, glória a Deus. Toma o seu assento, por gentileza, meus queridos. Dá um abraço aqui nesses irmãos, amém, dá um abraço. Eu vou descer para dar um abraço nessa jovem. Você não precisa saber como orar, você só precisa saber como chamar esse nome. Glória a Deus, adore ao Senhor. Oh, aleluia. Oh, Deus, Tu és santo, Senhor. A Bíblia diz, queridos, que quando um pecador se arrepende dos seus pecados, há festa nos céus. E nesta manhã, Senhor, nessa manhã está existindo uma grande festa nos céus. Oh, aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Jesus. Em meio às multidões, glória a Deus, glória a Jesus. Senhor, diga a Jesus. Oh, aleluia. Sim, Jesus, glória a Deus. Jesus, como eu amo esse nome, Jesus. Oh, aleluia. Porque você não fica em pé e adora ao Senhor. Fique em pé e adora a Ele com reverência e reverência nesta manhã. Oh, aleluia. Sim, Senhor. É Ele. É Ele que nos ajuda, é Ele que nos salva. Esse nome tem poder. Esse nome tem poder. E quando a gente usamos esse nome, quando nós estendemos as mãos, os demônios, aleluia, saem em nome de Jesus. As pessoas serão enfermas em nome de Jesus. Oh, aleluia. Esse nome tem poder. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia. Toma o seu assento, por gentileza.